Eva no exílio. A restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley, editora Trinitas. Capítulo 2. A fonte mítica da realização. Os gregos antigos contaram o mito de Atalanta, uma linda mulher devotada à deusa Ártemis, que havia jurado virgindade perpétua. Mas seu pai queria que ela se casasse, e ela era muito desejada. Então concordou em desafiar cada um de seus pretendentes a uma corrida a pé. Se o pretendente perdesse, seria executado, o que certamente seria frustrante para ele. Mas, por outro lado, se vencesse, casaria-se com ela. Muitos homens foram executados tentando ganhar Atalanta como esposa. Mas então apareceu Hipômenes, que se antecipou e pediu ajuda a Afrodite. Ela lhe deu 3 pomos de ouro, e quando a corrida começou e Hipômenes começou a ficar para trás, atirou um pomo de ouro na frente de Atalanta, um pouco para fora do caminho. Ela se afastou para pegá-lo e Hipômenes assumiu a liderança. Ela o alcançou novamente e, mais uma vez, ele atirou o pomo. Isso aconteceu 3 vezes e, no fim, Atalanta foi derrotada. E então, em um final surpreendente, os dois foram transformados em leões. Mas isso é outra parte da história. Nós, mulheres, estamos participando de uma corrida. E assim como Atalanta, há distrações brilhantes e reluzentes sendo atiradas na tentativa de nos desviar e nos impedir de alcançar nosso objetivo. Acredito que o papel das mulheres é imensamente importante e incrivelmente fundamental para a missão que Deus nos deu. E se eu fosse o diabo, certamente teria o objetivo de distrair mulheres como um dos meus principais alvos. Tirar as mulheres da corrida seria uma maneira espetacular de minar toda a missão da igreja. E em nossa sociedade, as mulheres têm múltiplas oportunidades de galopar para longe do caminho, buscando algo que existe simplesmente para nos desviar e nos fazer perder o foco. Como mencionado anteriormente, algumas mulheres tiram a si mesmas da jogada, em busca de algum tipo de escapismo fantasioso. Mas certamente nem todas as mulheres agem dessa forma. Algumas podem ser atraídas pelo fascínio de viver no mundo imaginário de um passado fictício, mas muitas outras são atraídas pelo brilho do mundo real e pela promessa de realização. Essa é a mentira particular de nossa própria época. E como todas as mentiras, especialmente venenosas, deriva seu poder de ter um pouco de verdade misturada a ela. As mulheres que são tentadas a se retirar para o mundo dos imaginários estão meio que por definição e por intenção vivendo à margem da sociedade. Uma das razões pelas quais são levadas a uma abordagem escapista é o seu próprio desencanto com o que vem ao redor. E sua retirada da sociedade convencional é geralmente uma decisão muito consciente. Mas o problema muito maior e mais predominante de nosso tempo é o de mulheres que se distraem de seus chamados como mulheres por mentiras seculares, que nos cercam todos os dias, e por mensagens de nossa sociedade incrédula e fortemente individualista, que nos inundam constantemente. Basta executar este experimento mental. 2 mulheres, ambas com 30 anos. Uma delas é uma advogada bem-sucedida, solteira, bem vestida, com uma vida social glamourosa e um apartamento maravilhoso na cidade. A outra é casada e tem 3 filhos pequenos. Faz jantares para a família todas as noites e lida com roupas sujas, carona dos filhos e bagunça. Coloque essas 2 mulheres em qualquer filme, programa de TV, livro, a história que for. Quem está vivendo a vida de realizações? Quem está fazendo coisas importantes? Quem é um pouco deplorável e também um pouco insignificante? Quem se sente tola em seu reencontro com colegas da escola? Quem está trabalhando e quem não está? Obviamente, esse não é nenhum desafio. Todas nós fomos condicionadas a pensar que uma dessas mulheres está realizando seus sonhos e que a outra se acomodou. Uma está fazendo grandes coisas importantes e a outra, bem, por que mesmo ela se deu ao trabalho de fazer faculdade? Suponho que talvez um dia ela volte a trabalhar. Nossa sociedade tem isso tão arraigado que é quase impossível não pensar dessa maneira. As mulheres que ficam em casa com os filhos responderam à pergunta: você trabalha? Com um tímido não. Não, mas estudei administração na faculdade e um dia gostaria de voltar ao trabalho. Às vezes, essas mulheres recebem um afago na cabeça. Talvez com uma música sertaneja que em essência diga algo como: você pode sentir que sua vida não é importante, mas veja como sou um cara amável, porque ainda acho que você é quente.
E estamos tão condicionadas a ver o papel de esposa e mãe ser ativamente desprezado que achamos que essa é uma mensagem realmente lisonjeira. Nossa cultura trabalhou diligente e incansavelmente por mais de um século para conduzir o tabuleiro de xadrez à sua configuração atual. O feminismo penetrou tão profundamente em nossa consciência cultural que vemos as mulheres tendo apenas duas opções principais à sua frente. As mulheres em nossa sociedade podem escolher a opção A, carreira gratificante, ou a opção B, esposa e mãe. Se você escolher A, pode ter uma vida feliz e realizada, ter educação, realizar seus sonhos, ganhar muito dinheiro e escolher não ser acorrentada por um homem ou por filhos até o momento em que você decidir que eles são o que você precisa para completar seu portfólio de uma vida bem-sucedida. Por outro lado, se escolher a opção B, vamos olhar meio torto para você. Todas sabemos que você decidiu desperdiçar sua educação, desperdiçar suas habilidades, desperdiçar suas oportunidades. E, de forma geral, todas nós pensamos que você é lamentável. Mesmo as próprias mulheres que escolheram a opção B, muitas vezes ainda sentem que estão sendo deixadas de fora das coisas importantes. Muitas delas se ressentem disso. Muitas culpam seus maridos ou filhos pelo fato de terem desperdiçado a si mesmas. Mas isso é porque todas nós fomos treinadas para ver a carreira e a vida independente bem-sucedida como realização. Qualquer coisa que atrapalhe a realização está tirando algo de você, roubando-lhe o que poderia ter sido uma existência gloriosa e fascinante. Ocasionalmente, algumas supermulheres conseguem criar para si uma terceira opção culturalmente aceitável. Essa supermulher conseguiu se tornar esposa e mãe, mas organizou as coisas de tal maneira que o marido e os filhos não interferem em seus planos de vida. Ela continua sua carreira e seu marido e filhos simplesmente cuidam de si mesmos da menor maneira que conseguirem. As crianças são terceirizadas para uma creche ou uma babá. E, obviamente, não é permitido que o marido fique no caminho de seus sonhos. Então, ele pode simplesmente se posicionar ali, no cantinho também. Nossa sociedade claramente decidiu que quando se trata de uma escolha entre seu marido e filhos de um lado e você do outro, a escolha certa, a escolha nobre, a escolha sábia é sempre você. Você faz o que deixa você feliz. Você faz o que torna você realizado. Você não permite que ninguém atrapalhe seus sonhos. Você não se acomoda. Você merece. Vai lá, garota. Essa é a lógica da indústria do aborto. Se esse bebê vai ser um obstáculo no caminho de seus sonhos ou de suas conquistas, então, obviamente, deve ser eliminado. Nada deve atrapalhar suas aspirações, suas esperanças, desejos ou oportunidades pessoais. São superiores a tudo mais. E sacrificar seus sonhos por outra pessoa não é visto como nobre, é absurdo. Se você der sua vida por outro, certamente não obterá respeito ou admiração de nossa sociedade e definitivamente receberá desprezo. Por muitos, sua escolha será vista apenas como completamente ofensiva. Essa pressão cultural esmagadora pode ser uma grande parte do que leva muitas mulheres a aceitarem o aborto como uma solução para um problema. A promessa de uma solução rápida, porém, a triste realidade é que essas mulheres frequentemente sofrem os danos emocionais de sua escolha pelo resto de suas vidas. Mas a verdade é que a insistência no direito ao aborto sob demanda não passa de uma glorificação ao simples egoísmo. Nossa cultura tem tentado transformar a ambição em uma virtude e tentado tornar digno um estilo de vida do eu primeiro, que sai dando cotovelada em todos pelo caminho. Temos tentado mostrar que esse não é apenas o caminho para o sucesso e a realização, mas também é a escolha nobre. Infelizmente, para nós, no entanto, um país cheio de indivíduos colocando seus próprios interesses à frente dos outros é uma cultura que não pode avançar de maneira produtiva. Pense em uma turma do 3º ano, mal comportada, brigando por uma tigela de doces, enquanto o professor está fora da sala de aula, e você terá uma ideia muito boa, não apenas do sucesso, mas também da dignidade dessa proposta em particular. Mas a lógica do Evangelho é sempre o inverso. O caminho para cima é indo para baixo. O caminho para a promoção é indo para o fim da fila. Sacrificar, entregar a própria vida, está bem no centro da nossa fé. Você quer salvar sua vida? Então você precisa perdê-la. Se você agarrá-la, certamente ela escorrerá pelos seus dedos. Os ensinamentos de Cristo sobre isso foram incrivelmente simples, mas extremamente difíceis de aceitar.
Ele nos diz que quem quiser ser o primeiro deve ser o último, e tudo isso soa muito espiritual e piedoso na teoria. Mas na hora que o bicho pega, subitamente isso não faz mais sentido para nós. Quando tudo o que mais queremos é estar na frente da fila, realmente o que mais parece fazer sentido é abrir passagem até chegar à frente. Se o nosso objetivo é chegar à frente e Cristo nos direciona para o fim, aí é quando freamos e dizemos: mas espera, você não está entendendo a situação. Se eu for por este caminho, ficarei no final da fila, na parte de trás, você entende? Eu não quero o final. Meu objetivo é a frente. Mas essa é a lógica do Evangelho. Cristo não nos diz que é ruim estar na frente. Afinal, Ele está nos dando instruções sobre como chegar lá. A frente da fila deve ser o nosso objetivo, mas o caminho para chegar lá é inesperado. Por isso, é importante perceber que toda essa tolice de realização é um conto de fadas. Mulheres que escolheram a si mesmas a cada passo da vida, que se agarram à sua vida, que passaram por cima dos outros, que colocaram seus próprios interesses em primeiro lugar em todos os empreendimentos, que são incapazes de sequer conceber a ideia de se submeter seus desejos a algo fora de si, essas não são mulheres felizes. Aquelas que tentam salvar suas vidas vão perdê-la. Aquelas que se agarram à realização nunca entenderão isso. Mas aquelas que estão dispostas a se entregar, colocar os outros à frente de si mesmas, sacrificar-se, essas são as mulheres que realmente encontrarão satisfação. Não é que Cristo não queira que você experimente realização em seu chamado, é que Ele quer. De fato, nós cristãs somos as únicas que podemos falar da verdade gloriosa do chamado em primeiro lugar. Sabemos que Deus nos criou para um propósito específico. E visto que confiamos que Ele sabe o que está fazendo, segue-se que quando estamos fazendo aquilo para o que fomos chamadas, estamos em nosso lugar ideal. O mundo não reconhece o Criador e, portanto, no lugar de chamado, ficam simplesmente com trabalho. Por fim, qualquer possibilidade de satisfação objetiva e verdadeira em seus trabalhos também desaparece. Nada além de ambição vazia permanece. Portanto, não caia nas mentiras que o mundo nos conta sobre como podemos esperar obter satisfação. Colocar-se em primeiro lugar não é realmente o caminho para chegar lá. E realmente, penso que nós, enquanto cultura, sabemos disso. Uma das razões pelas quais penso que contamos essa história de realização com tanta frequência é porque estamos tentando nos convencer da verdade dela. Alguma vez você já fez algo que sabia estar claramente errado, mas estava envergonhado demais para endireitar? Digamos que você tenha contado uma mentira e simplesmente não há como se safar dela. Mas você não está disposta a voltar e confessar à pessoa com quem estava falando. Então lá está você. O que você faz? Você tenta recontar a história em sua cabeça. Você manipula os fatos um pouco, tentando recriar a cena de uma maneira que aquilo que você disse não seja realmente uma mentira. Você conta a história para si mesma repetidamente, tentando diferentes ângulos, tentando se convencer de que não estava realmente no erro. Mas você alguma vez faz isso com conversas em que tudo estava completamente bem e não havia problema algum? Claro que não. A única vez que você diz algo a si mesma, repetidas vezes, é quando está tentando obter a aprovação de sua própria consciência. Penso que é exatamente isso que estamos fazendo como sociedade. Filme após filme, programa após programa, nos diz que as mulheres que correm atrás de seus sonhos e não são sugadas pela domesticidade são modelos de heroísmo e nobreza. E penso que somos mais espertas do que isso. Mas não estamos dispostas a admitir nossos erros. E assim continuamos contando a história para nós mesmas, vez após vez. Essas são as duas principais distrações que desviam o caminho das mulheres cristãs, tornando-nos ineficazes e irrelevantes para o bom tipo de transformação cultural. Fechamos os olhos para o caos ao nosso redor e recusamos-nos a sair do nosso lugar feliz particular, vivendo o sonho de Anne de Green Gables, ou simplesmente somos levadas pela nossa cultura e permitimos que nossos ideais e metas sejam moldados pela corrente principal incrédula. A parte interessante é que nesses dois casos somos nós, mulheres, que fazemos isso a nós mesmas. Não vivemos em uma cultura em que os homens não nos permitem falar e onde não temos liberdade. Pelo contrário, se tivermos vontade de fazer algo, estamos vivendo em uma época e um lugar onde podemos seguir em frente e fazê-lo. Outras mulheres cristãs de outros séculos lutaram para cumprir seus papéis, pois estavam sendo legitimamente oprimidas por normas culturais tirânicas e não bíblicas. Mas nós não estamos lutando contra isso. Se caímos em mentiras seculares, é por nossa própria conta. Se nos arrastamos para um canto e tentamos viver em um mundo imaginário, doce e escapista, é por nossa própria conta.
Temos uma enorme quantidade de mulheres cristãs nesse país, e o caminho da obediência feminina está bem aberto. E não apenas isso, nós ficamos fora dele por tanto tempo que agora está completamente desprotegido. Acredito que se nós, mulheres, decidíssemos como grupo seguir por este caminho, causaríamos um sério estrago na parte rebelde de nossa cultura. Mas a verdade é que um movimento de mulheres fazendo isso não seria incrivelmente emocionante ou atraente. Não envolveria marchas, protestos, petições, campanhas, camisetas ou corridas divertidas. Envolveria muitas mulheres, separadas, posicionando-se em seus próprios postos de batalha, em suas próprias vidas, em suas próprias famílias, na rotina do dia a dia. Envolveria disciplinar a nós mesmas nas pequenas áreas aparentemente sem importância de nossas vidas. Naquilo que admiramos, naquilo que tentamos fazer bem, naquilo pelo que nos esforçamos, que priorizamos e que amamos. Envolveria fidelidade, obediência e sacrifício. Não parece muito, mas uma coisa que sabemos é que Deus ama usar as coisas aparentemente triviais para obter resultados surpreendentes. Cada uma de nós pode se sentir como uma pequena gota de água insignificante. E pode parecer que a direção que tomamos em nossas vidas cotidianas não faz diferença para ninguém. Mas quando todas as gotas de água se movem na mesma direção, o que é mais poderoso e irrefreável do que uma onda?